Ei, gente, tudo bem? Que tal? Que tal fazermos alguns exercícios sobre a lei de Faraday-Newman, a lei da força eletromotriz induzida, a FEM induzida? Essa formulazinha está lá. É a taxa temporal da variação do fluxo magnético. Em outras palavras, é a razão entre a variação do fluxo magnético e o intervalo de tempo. O sinal negativo a gente já conversou, ele se deve à lei de Lenz, da corrente elétrica induzida, que se opõe às causas que lhe deram origem. Bom, aqui a questão muito interessante diz o seguinte: uma espira quadrangular quadrada de raio 10 centímetros. Bom, 10 centímetros não pode. 0,1 metro, porque a área ela vai ter que estar no sistema internacional, e no sistema internacional a área é dada em metros quadrados. Ok? Muito bem. Ela encontra-se em repouso num plano perpendicular. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque essa espira quadrada, ela está perpendicular às linhas de indução de um campo magnético que é uniforme de intensidade 2 Tesla, ok? Muito bem. Essa espira, ela é girada até que o seu plano fique, num segundo momento, paralelo a essas mesmas linhas de campo magnético. E todo esse movimento se dá num intervalo de tempo de 1 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Pese, calcule a FEM, a força eletromotriz induzida na espira durante a rotação. Vamos lá? Para a gente resolver essa questão, é muito importante lembrarmos a equação do fluxo e já no momento inicial calcularmos a área dessa espira, né? Que a gente vai precisar. Por quê? Observe. Para nós calcularmos o fluxo magnético, nós temos B a cosseno do ângulo θ. Esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre as direções do campo magnético e de um vetor unitário normal à superfície da esfera, a superfície da espira. Por exemplo, quando a espira ela está perpendicular, como no primeiro momento, ela está perpendicular às linhas de campo magnético, o vetor normal desta espira, que eu vou chamar por N, esse vetor normal, ele está paralelo às linhas de campo magnético. Nós dizemos que nessa situação o fluxo magnético ele é máximo. Nós já vimos isso, dada pelo produto B vezes A, ok? Espira perpendicular ao campo ou vetor normal paralelo ao campo. Fluxo máximo. Num segundo momento, pós-rotação da espira, nós temos que essa mesma espira quadrangular, ela está paralela às linhas de campo magnético. Isto significa dizer que o vetor
unitário N normal à superfície da espira, ele agora está perpendicular ao campo magnético. E nessa situação aqui, então, nós temos fluxo magnético mínimo. E o fluxo magnético mínimo vale 0, ok? Tranquilo? Separadamente, isoladamente a isso tudo, é interessante que calculemos a área. Como a espira é quadrangular, lado ao quadrado. Espira quadrada, lado ao quadrado, ok? Observe que teremos que usar 0,1 metro, tá bom? Então, a área dessa espira, que não vai variar, não é? A área não vai variar. A área da espira é a área da espira. Não vai variar, tá bom? Ficaremos com 0,1, já convertido 10 centímetros para metro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 1. Para podermos trabalhar com a potência de 10, que às vezes é muito interessante, tá bom? Ora. Então, chegamos à conclusão que a área dessa espira, ela tem valor 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 1 vezes 10 elevado a menos 2, atenção, a unidade de medida de área, metro quadrado. Uma janelinha para calcular a área, ok? Porque a gente vai precisar. Depois, vamos vir para cá. Pós-rotação, ó. Antes, pós-rotação. Antes, fluxo máximo. Condição de fluxo máximo, espira perpendicular às linhas de campo. Condição de fluxo mínimo, espira paralelo às linhas de campo. Vamos calcular a força eletromotriz, mas antes, vamos determinar logo o fluxo magnético, que é a situação máxima. O campo magnético, lido no enunciado já sabido, 2, ok? Fluxo magnético, 2 TeV. Área calculada, 1 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Muito tranquilo. Conclusão aqui, fluxo magnético. Observe que essa daqui é a posição inicial, tá? É a posição inicial, essa é a posição final. O fluxo magnético será 2 vezes 10 elevado a menos 2, a unidade de fluxo é o Weber. Tranquilo, né? Olha só, vou deixar a situação assim, ó. I inicial, F final. Tudo bem? Por quê? A gente poder aplicar na lei de Faraday Newman agora para, evidentemente, calcularmos a força eletromotriz induzida. Interessante que a questão ela não pediu um módulo como a imensa maioria das questões pede. Então, vamos calcular mantendo o sinal negativo. Então, temos assim, ó, a força eletromotriz induzida será igual a fluxo final 0 menos, ok? Fluxo inicial, que é o máximo, 2 vezes 10 a menos 2, deixa um parênteses, ok? E agora vamos lá em cima, na quinta linha aqui, olha, todo esse movimento de rotação ocorreu em
1 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Tranquilíssimo. Negativo com negativo ficou positivo. 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2 simplificou. Resposta 2. Agora veja bem, gente. Isso é força eletromotriz, mesmo que induzida, mas é uma força eletromotriz, tá bom? Força eletromotriz, ela tem como unidade de medida, cuidado, apesar de levar a denominação força, ela não tem a unidade Newton para sistema internacional, que a gente já trabalhou tudo isso aqui em sistema internacional, né? O campo em Tesla, a área em metro quadrado, a medida do lado em metro, tudo trabalhado no sistema internacional. E aí você ouve a palavra força, isso a gente vem comentando já frequentemente, tu ouve escrita a palavra força e então associa que a unidade de medida é Newton, mas não é. A unidade de medida de força eletromotriz é volts, ok? Essa é a resposta da belíssima questão sobre força eletromotriz induzida, a lei de Faraday-Newman.